Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. O programa Ponto de Vista de hoje continua especial. Uma transmissão de imagem via Skype. E hoje, com muita alegria, recebe o economista e superintendente do SEBRAE do Rio Grande do Norte, Zeca Melo. Zeca, muito obrigado por você ter aceitado o convite de fazer essa entrevista nesse momento tão delicado que nós passamos. Eu renovo a você por você ter aceitado o convite, os meus sinceros agradecimentos nesse programa que tenho certeza o telespectador e a telespectadora vão gostar imensamente de assistir. Prazer é nosso cumprimentar todos os telespectadores, a você e os telespectadores do programa Ponto de Vista. Prazer estar aqui com vocês. É verdade que no Brasil, segundo pesquisa recente do SEBRAE, 600 mil empresas fecharam e 9 milhões de trabalhadores perderam o emprego no Brasil. Há um problema de interpretação dessa pesquisa, entendeu, Nelson? Quando a gente pergunta se as empresas fecharam, não significa necessariamente que elas encerraram suas atividades, né? Os hotéis da Via Costeira, praticamente todos fecharam. E não me consta que nenhum deles tenha encerrado as atividades. Todos eles retomarão. O que houve foi, como tem havido aí de forma recorrente, uma interpretação mais pessimista do que a gente precisa, né? O momento já é muito difícil para a gente ainda insistir em análises mais pessimistas. Perguntou-se se as empresas estavam fechadas e, eventualmente, estão fechadas. E aí se fez a regra de 3 para determinar o número de empregados que estariam desempregados, digamos assim. O número... Nós tivemos uma pesquisa aqui também específica, nós estamos fazendo outra, certo? E aí a gente vai avaliar exatamente qual é a repercussão, né, dos efeitos da pandemia sobre o encerramento das atividades da empresa. Eu espero ter sido claro, né? A diferença entre fechar e encerrar, entendeu? E aqui no Rio Grande do Norte, quantas fecharam? Não encerraram, mas fecharam as portas. A gente é um número muito difícil de determinar, sabe, Nelson? Porque você tem as empresas que fecharam, as que fecharam parcialmente, a que dificilmente voltará a operar, as que nós temos que apoiar na volta no final da pandemia. No final da pandemia, nós temos que ter aí um trabalho de salva-vidas, né, de boia, para salvar algumas empresas, a grande parte das empresas que estarão em dificuldades, entendeu? Eu não me arrisco a quantificar, certo? A quantificar. Infelizmente, essa questão desse problema do coronavírus, ele chega no Rio Grande do Norte, no Brasil, num momento muito ruim, no Rio Grande do Norte, particularmente pior, né? A gente já vem com problemas de crescimento econômico dos últimos 10 anos. Nós vamos voltar ao PIB de 10 anos atrás. É como se a gente tivesse mais pobre, não tivesse acontecido nada nos últimos 10 anos. Então, chegou nesse momento de muita dificuldade. E entra no Rio Grande do Norte atacando dois segmentos econômicos que são fortíssimos. O primeiro, do turismo, tá certo? Que a gente... os números falam por si só. E a questão também inesperada da questão do segmento petróleo e gás, que representa aí 50% do PIB industrial potiguar. E está também, o preço do petróleo despencou e todo aquele esforço que a gente estava fazendo de retomada de produtores independentes
está sofrendo significativamente. Então, nós estamos aí num momento de extrema dificuldade. Significa dizer que haverá uma queda significativa nas vendas e, com ela, o aumento da inadimplência e gerando várias dificuldades adicionais. É o círculo vicioso. É o círculo vicioso. Agora, eu acho que a gente está saindo disso, sabe, Nelson? Eu acho que a gente está saindo dessa fase mais crítica, né? A mensagem nossa é de quem chegou até agora, né? Quem chegou até hoje, né? Tem que se segurar para a gente atravessar isso, né? É a parte mais difícil. Eu acho que a tendência agora é a gente reabrir as atividades, reabrir o comércio, né? As coisas voltarão à normalidade, já estão voltando em alguns estados brasileiros, já está voltando nos Estados Unidos, vários estados, a grande maioria dos estados já está voltando, né? Com alguns focos. Eu acho que quem chegou até aqui no nosso Rio Grande do Norte, certo? Vai com certeza atravessar e contar essa história desse momento para os netos, entendeu? Essa é a nossa mensagem. Com certeza. Na verdade, há muito pessimismo, mas eu acho importante essa sua palavra diferente, mostrando que há vida após a pandemia. Agora, o governo federal está agindo bem nesse período? Olha, eu acho que são duas coisas para a gente analisar, né? Aliás, 3. O apoio aos entes federativos, apoio ao Estado e município, do ponto de vista do governo federal, a questão fiscal e a questão do crédito, né? Do ponto de vista do apoio, eu acho que o governo federal está garantindo aos governos estaduais e aos municípios o valor do fundo de participação do ano passado, dos meses equivalentes, e está repondo a perda do ICMS e do ISS. Eu acho que o governo federal está fazendo a parte dele nesse ponto de vista, né? E dando um suporte aí. A gente teria que discutir com o pessoal com mais detalhes das questões de verba para a saúde para enfrentar o momento com foco específico na saúde. De maneira geral, eu acho que está fazendo a parte. Do ponto de vista fiscal, também. Né? A gente prorrogou o Simples Nacional, por exemplo, que é uma questão da pequena empresa. Prorrogou os prazos de pagamento de INSS, né? Prorrogou os prazos de recolhimento de fundo de garantia, né? Então, suspendeu a questão das execuções, né? Então, eu acho que, do ponto de vista fiscal, também o governo federal está fazendo a parte dele. Em que pese toda essa crítica que a gente pode fazer, que é um país com 2 ministérios, o ministro da Saúde e tal, essa questão política eu estou deixando de lado. Eu estou falando na questão do suporte que você perguntou sobre o governo federal, e tem a questão do crédito, que aí eu acho que merece uma discussão específica que a gente pode fazer sobre o crédito. Inclusive, você falou do crédito, o presidente Bolsonaro sancionou recentemente uma nova linha de crédito. Qual é seu ponto de vista sobre isso? É mais uma grande tentativa de chegar ao pequeno empresário, e ele é específico para quem fatura até R$360 mil por mês, que é por ano, que é a micro pequena empresa brasileira, certo? Respaldado num fundo garantidor do Banco do Brasil, certo? 85%, com a possibilidade de 15% do fundo de aval do Sebrae. Então, a rigor, o banco não teria nenhum risco de garantia, né? É uma grande iniciativa. Vamos ver se chega ao pequeno, porque linhas de crédito nós temos muitas, né? Quer dizer, ou seja, você tem dos bancos privados, eu não falo, porque o acesso desse tipo de financiamento em banco privado é muito difícil. O banco só opera com o cliente que ele conhece, senão não opera e ponto final.
o Brasil vive uma das questões mais dramáticas que nós vamos ter aí a curto prazo, é essa concentração bancária, que é um câncer para a economia brasileira. São 5 bancos que detêm mais de 80% dos depósitos à vista do povo brasileiro. Então, essa concentração bancária que já existe para trás, não é problema não aconteceu agora. Essa concentração perniciosa, ela atrapalha muito o acesso das pequenas empresas. Mas aí nós temos a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, e aqui as cooperativas de crédito, o Sicob, que tem uma atuação pequena, mas eu defendo muito que seja fortalecida, e aqui no Rio Grande do Norte, a agência de fomento. Né? Todos eles têm linhas de crédito em condições acessíveis, principalmente o Banco do Nordeste, que opera FNE, tem um FNE Giro, é fácil acessar, entrar na página da gente ou no próprio banco, ou a Caixa Econômica, que tem esse programa de capital de giro, com um valor um pouco maior, respaldada pelo Fundo de Aval do Sebrae, certo? O Banco do Brasil, que opera as linhas dele normais e vai operar esse Pronamp, que é a linha de crédito que você falou, eu acho que é quem vai mais operar essa linha, e a agência de fomento, que também merece um parágrafo, digamos assim, especial. Eu acho que a agência de fomento está fazendo, não é um banco, não é uma instituição financeira de porte, mas é uma instituição financeira que está se reinventando, certo? Nesse momento, a gente vê, tem um programa de microcrédito interessante. Esse programa de microcrédito para microempreendedor individual, ele foi ampliado de 6 para 12 mil, com a carência de 6 meses, certo? Se você tem um padrão, se você mantiver a adimplência, você não tem juro, você paga sem juro. Né? E agora está entrando com o suporte do Fundo de Aval do Sebrae, que foi aprovado essa semana, que já está sendo operado a partir de segunda-feira, da próxima semana, certo? Que é um fundo garantidor no valor de 36, garante até 36 milhões de reais de operação da própria agência, certo? Então e está operando também o Fungetur, que é uma linha específica para o turismo do Estado, né? No Brasil e aqui no Estado é operado pela agência e pela Caixa Econômica, mas principalmente pela agência. Claro que com todas as dificuldades, está tendo que se reinventar, estabelecer protocolos diferentes, esquemas diferentes de atuação online, de internet, de cadastro, coisa toda, mas é uma notícia boa. Né? Era uma instituição meio que estava assim, numa zona de conforto, operando um pouco, e demandada e desafiada está saindo. Esperemos que elas também consigam, eles estão pleiteando, resolver a questão de repasse do BNDES, que é um problema das agências de fomento do Brasil inteiro, eles estão pleiteando, e também repassar o recurso do FNE, que eles também estão pleiteando uma melhora do deságio, do valor do Delcrédito, do valor da remuneração deles, que é muito justo. E eu acho que isso é uma coisa que esse consórcio Nordeste aí, que é tão atuante com umas coisas, né, podia fazer um esforço conjunto, né, e trabalhar o Banco do Nordeste para a gente aumentar o diferencial, o Delcrédito, o deságio para a agência poder operar FNE e essas linhas mais baratas, né? Não saia daí, a gente volta em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Que tal mais agilidade e comodidade para o seu negócio? O Sicredi oferece uma máquina de cartões com diferentes opções na hora de pagar, além de um sistema simples, sem taxa surpresa, que vem com um atendimento comprometido com o sucesso da sua empresa. É aquele reforço que faltava para as suas vendas. Visite a agência mais próxima para comparar e contratar a sua Sicredi.
Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos à nossa entrevista com o economista e superintendente do Sebrae, Zeca Mello, a quem renovo os agradecimentos por estar participando desse novo momento do programa Ponto de Vista via Skype. Zeca, renovo os agradecimentos a você. Agora, alguns governadores andaram falando muito em lockdown. O que é que você pensa sobre lockdown? Olha, essa semana eu vi uma entrevista de alguns médicos e do presidente do Sindicato dos Médicos, que ele disse que o lockdown nós já fizemos lockdown, né? Há 45 dias atrás, um razoável sucesso, né? Essa coisa virou meio fla-flu, entendeu, Nelson? Virou meio pró-Bolsonaro contra pró-Bolsonaro, a televisão lá. A discussão não é essa. Politizaram, ou partidarizaram, como queira, né? Como queira. Quando a gente defende a reabertura, a gente não está contra a saúde do povo do Rio Grande do Norte, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Agora, ninguém aguenta um ano como a gente está aqui agora, não. Eu não entendo como é que a gente propõe o lockdown se os efeitos desse os efeitos da doença vão acontecer daqui a 15 dias. Não é assim? Se é daqui a 15 dias, a gente está acontecendo aqui algo tão grave que vai repercutir lá na frente. Os números, felizmente, não mostram isso, né? Você veja, por exemplo, a gente está comparando o Brasil com a Espanha. Quando você imagina a população espanhola e a população brasileira, se a gente tivesse a mesma gravidade, a gente estaria com quase 10 mil óbitos a mais. Você tem que comparar o Brasil, que tem mais de 200 milhões de habitantes, contra vários países da Europa que tem somados não tem 200 milhões de habitantes. E não individualmente, né? Um país de 200 milhões de habitantes contra um país de 40 milhões de habitantes. Aí lá morreram 20 mil pessoas e aqui já morreram 20 mil também. Quer dizer, não é assim a comparação. Então, eu acho que a questão do lockdown, ela pode ter um efeito devastador nessa economia tão precária. Então, a gente tem que ter inteligência, certo? Para poder abrir e fiscalizar a abertura, né, das atividades. Não é nem a abertura, é a retomada gradual das atividades de forma responsável. A abertura do comércio em Natal e no Rio Grande do Norte. De acordo com o anúncio feito essa semana pela governadora, dia 4. O Prodecreto vai dia 4. As federações de indústria, do comércio, da agricultura, dos transportes, CDL, Associação Comercial, Sebrae,
Nós mandamos uma solicitação que essa coisa fosse até o dia 31, para a gente abrir na segunda-feira. Até agora não tivemos resposta, entendeu? Parece que não estão muito sensíveis com relação a isso, né? Nós encaminhamos também um estudo que o próprio comitê científico, né, multidisciplinar, de médicos de várias especialidades, cientistas e tal, eles consideraram excelente o projeto, né, onde a gente propõe todos os protocolos por segmento e tal, com responsabilidade. Eu acho que isso tem que ser feito e a gente tratar de ver como é que a gente começa a voltar a trabalhar, todo mundo, com todas as precauções e sair disso, né? Se fala aí também que essa doença tem um ciclo de 70 dias. Né? Eu estou a 60. Essa semana fez 60 dias, desde o dia 23 de março. Né? Então, nós já fizemos, esperamos que esse isolamento, essa coisa toda, tenha dado frutos e que tenha achatado a curva e que tenha dado o tempo dos governos, né? De maneira geral, terem se montado suas estruturas sanitárias para suportar a questão da doença. E uma pergunta aqui não me quer calar. Como é que estão os MEIs? Os MEIs, como é que estão se comportando nessa crise? Os MEIs, olha, deixa eu dar uma coisa aqui. Do ponto de vista de emprego, Nelson, assim, o Rio Grande do Norte, até 2010, gerava entre número de pessoas que são admitidas com carteira assinada e pessoas que são demitidas, né, tem a admissão em carteira, 10, 12, 15 mil empregos por ano. Essa coisa veio, quando chegou em 2000, veio caindo. Em 2016, 2017, nós perdemos num ano 18 mil empregos. Né? No outro ano, nós perdemos nesses 2 anos 32 mil empregos. Nós perdemos algumas Guararapes. E aí viemos de lado. O ano passado, eu acho que deu 3.400 empregos positivos. E essa coisa a gente deve ter perdido nesses últimos 4 meses. Quando você analisa, Nelson, as empresas com até 10 empregados, esse número é positivo. E esse número também não considera, né, 120 mil microempreendedores individuais que tem no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte tem 180 mil empresas no Simples. Dessas 180 mil, 120 mil são MEIs. E são essas empresas que estão no Simples que seguram o emprego do Estado do Rio Grande do Norte. No Brasil também, mas no Rio Grande do Norte isso é mais acentuado. Essa dependência, essa importância do pequeno na geração de emprego. Os MEIs precisam ser muito apoiados nessa saída. Né? A gente precisa trabalhar isso de uma forma muito inteligente, não só pelas questões sociais, afinal de contas são 120 mil pessoas que empregam até um funcionário. Na pior das hipóteses, nós temos aí 160, 170 mil pessoas em torno disso, né? Vivendo nessa questão. Né? Então, os MEIs sofreram muito, porque eles têm dificuldade de acesso ao crédito, eles têm a facilidade que se colocou para eles. Foi a questão desse auxílio emergencial, que é R$600, mas ninguém vive com R$600 por mês. O MEI não é esse o faturamento dele, né? Eles faturam até R$8 mil por mês, né? Então, até R$80 mil por ano, né? Então, a gente precisa apoiá-los, criar condições, não só em termos de governo federal, mas de governo estadual e das prefeituras municipais, para a gente dar um suporte a essas pequenas empresas, esses embriões de pequenas empresas, que são quem empregam no Rio Grande do Norte. Agora, Zeca, as burocracias existentes nos bancos e nos governos não atrapalham um pouco?
atrapalham. A dificuldade de acesso ao crédito as pesquisas nossas mostram que 20% das pessoas, dos pequenos que pleiteiam acesso ao crédito, têm acesso ao crédito. A gente tem algumas coisas interessantes. Esse Pronamp que a gente falou no começo da entrevista, eu acho que pode ser uma alternativa muito boa, principalmente que o Banco do Brasil, eu acho que o Banco do Brasil está meio que devendo uma linha, e o Banco do Brasil eu acho que vai ser o grande piloto dessa operação, tem experiência para trabalhar com o pequeno, não há necessidade de garantia real, e a lei diz expressamente, a norma diz expressamente, que ele não veta, ou não veta o acesso a quem esteja com dificuldades como é que se diz? Com o INSS, dificuldade de certidão, né? Quem esteja com dificuldade de tirar a certidão, ou esteja no CADI e no Serasa, né? É um momento de expandir isso. Eu acho que as instituições financeiras brasileiras, é chato, meio perroche dizer isso, mas precisam entender que se morrer todo mundo, morre todo mundo, né? Você vai ter que, no fim, a quem emprestar. Nós estamos fazendo um trabalho feroz no Sebrae, fortíssimo. É uma coisa que eu tenho sido assim, até um pouco criticado, porque, às vezes, o cliente acha que ele não tem acesso e a gente não conseguiu resolver, mas eu prefiro sofrer a crítica do que me omitir, né? Então, procurem o Sebrae, vão lá no Sebrae, nós temos uma landing page, uma página especial sobre finanças e crédito. Entre nelas, a gente ontem estava com mais de 5 mil, até a quinta-feira, nós tínhamos mais de 5 mil empresas que acessaram, né? mais de cerca de 8 mil acessos, mais de uma vez, que pessoas que acessando nossa página, participando das nossas lives. Vamos ver como é que a gente pode... Eu já não estou mais trabalhando, Nelson, para quem está atravessando. Para mim, quem chegou agora vai atravessar, certo? Eu estou trabalhando de ver como é que a gente joga uma boia de salva-vida, para a gente atravessar agora esse ano e a retomada, e ver como é que a gente pode voltar a crescer para o ano de 2021. Então, nós estamos trabalhando no Sebrae com essa perspectiva. Eu quero, inclusive, dizer aqui a todo telespectador e telespectadora, e a você de modo especial, que aceitou dar essa entrevista fantástica, que, na verdade, o Sebrae tem sido elogiado com quem eu converso. E eu faço questão de parabenizar você e sua equipe, porque o Sebrae está sempre presente junto a esses empresários. Parabéns, mais uma vez, meu amigo Zé Café. Agora, infelizmente, o programa é só de 30 minutos e a gente já está quase concluindo o programa de hoje. Eu gostaria de passar as palavras para você, para as suas considerações finais. Bom, duas coisas, né? Em relação aos nossos governos, a gente precisa estruturar um programa de compras governamentais para a pequena empresa do Rio Grande do Norte. Esperamos que seja encaminhada a lei geral da micro e pequena empresa para a Assembleia rapidamente, né? Nós, em relação à questão dos bancos, nós vamos continuar brigando. Não é fácil, claro que não é fácil. Alguns não serão atendidos e vamos retomar a nossa vida normal, certo? Com otimismo, porque esse país é gigante, esse estado é viável, certo? E a gente merece ser feliz. Muito obrigado, Zé Camelo. Obrigado a vocês. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize.
otimizando resultados para a sua empresa.